Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula dentro da disciplina de Ecologia de Ecossistemas e agora a gente vai começar a ver a dinâmica desses ecossistemas de uma forma mais prática, tá? Por quê? Porque nós vamos analisar o ecossistema florestal, a sua estrutura e vamos observar os processos de sucessão ecológica. Então o que nós vamos ver na aula de hoje? O que é floresta? A estrutura horizontal e a estrutura vertical da floresta, o que é sucessão ecológica e como ocorre a sucessão ecológica, e os processos de dinâmica florestal dentro dessa sucessão ecológica. Bom, então vamos começar com a definição fisionômica de floresta de Risini, de 1976. Ele fala que as florestas são formações vegetacionais arbóreas, com indivíduos com mais de 7 metros de altura formando o dossel. O que é o dossel? É a região da copa das árvores dos indivíduos que se tocam. Então a floresta é formada por indivíduos arbóreos com mais de 7 metros de altura e a copa das árvores se tocam, formando esse dossel. Aqui a gente tem imagens de formações florestais do Brasil, tá? São imagens da Mata Atlântica brasileira, onde a gente vê indivíduos arbóreos com porte acima de 7 metros de altura, de maneira geral, e essas regiões onde a copa das árvores se tocam e formam esse dossel. Nós temos diferentes tipos de floresta, mesmo dentro da Mata Atlântica ou dentro da Amazônia. Então eu vou mostrar dois tipos diferentes só para que a gente possa exemplificar. Tá? Mas existem ainda outros tipos que a gente não vai relatar aqui, mas só para que vocês tenham uma ideia de como pode variar a formação, a cara de uma floresta. O primeiro tipo é a floresta ombrófila densa. Esse nome, ombrófila, ele quer dizer amigo das chuvas. Então a floresta ombrófila densa é aquela que ocorre em região de alta pluviosidade, onde tem um regime de chuva favorável ao longo do ano como um todo, tá? E densa porque ela forma uma folhagem muito densa, que responde a essa grande quantidade de água disponível ao longo de todo o ano. Tá? Então as características ombrotérmicas seriam de elevada temperatura, cerca aí de 25 graus Celsius, e alta precipitação anual. E essa chuva ela vai ser bem distribuída ao longo de todo o ano. A mata, ela é perennifólia, ou seja, é uma mata que não vai perder a sua folhagem ao longo do ano. O dossel, ele pode estar ali a uma altura de cerca de 15 metros, às vezes até um pouco mais, tá? Sendo que as árvores emergentes são aquelas que sobrepassam o nível do dossel, elas chegam até 40 metros de altura ou mais. Então a gente tem aqui um perfil esquemático do que seria a cara de uma floresta ombrófila densa. A gente tem áreas de florestas mais baixas, associadas a cursos d'água, como rios e lagos, que seriam as áreas aluviais. Nós temos áreas ainda baixas, que são chamadas de terras baixas, mas não necessariamente associadas com cursos d'água, e depois a floresta vai atingindo estratos mais altos, como a submontana, montana e altimontana. Mas percebam que em todo esse perfil a floresta está sempre verde. Elas não estão perdendo folhas porque existe alguma variação ambiental. Nesse caso, ela fica sempre verde porque existe um regime de chuva bom ao longo de todo o ano. Em contraste, nós temos as florestas estacionais deciduais. Vamos prestar atenção no nome. Estacional quer dizer que tem uma estação do ano aí sendo bem marcada, tá? E decidual quer dizer que essas florestas elas vão perder a sua folhagem em determinada estação do ano. Então, a gente vê que na verdade existem duas estações climáticas bem marcadas. A chuvosa, quando o dossel vai estar sempre verde, e a seca, quando nós vamos ver algumas disjunções, ou seja, cerca de 50% das folhas vão cair na época seca do ano. E nós temos aqui alguns exemplos de espécies típicas de floresta estacional decidual.
tá? Que são gêneros Peutophorum, Anadenanthera, Apuleia. São típicos dessas matas que perdem folha em determinado período do ano. Aqui nós temos o perfil de uma floresta estacional decidual. Percebam que, em termos de altitude, é até um perfil bastante semelhante ao que nós vimos para a floresta ombrófila densa. Nós temos a área aluvial, terras baixas, submontana e montana. A diferença marcante aqui é que nós vemos que grande parte da vegetação vai perder as suas folhas naquela estação mais seca do ano. Bom, aqui a gente tem algumas imagens do que nós chamamos também de mata seca, tá? Onde a gente vê uma grande parte das árvores perdendo a sua folhagem justamente naquela época mais seca do ano. Nós precisamos também entender a estrutura horizontal de uma floresta, assim como a sua estrutura vertical. Vamos começar falando justamente dessa estrutura horizontal. O que é a estrutura horizontal da floresta? É quando a gente observa um perfil de uma floresta e nós vamos observando variações ao longo desse perfil horizontal. Essa variação, ela vai considerar condições edáficas, ou seja, as condições do solo, do clima, disponibilidade de água, intensidade dos ventos. Tá? Então, nós vamos ter um gradiente horizontal nas florestas. Vamos entender melhor analisando essa imagem aqui. Essa imagem mostra bem a realidade que nós temos das florestas hoje na Mata Atlântica do Brasil. Nós temos apenas alguns fragmentos de mata intercalados por grandes áreas de pastagens ou grandes áreas de monoculturas. E para a gente entender melhor como que funciona essa estrutura horizontal da floresta, a gente pode considerar uma região que está mais próxima das pastagens, que é chamado de borda da mata, e uma região que está mais distante, que está mais para o interior da mata. Percebam que as condições da borda da mata e do interior são condições bastante distintas. Por quê? Na borda da mata, a gente tem uma menor disponibilidade de água, um ambiente mais seco, a gente tem uma maior luminosidade, não tem muitas árvores que vão estar fazendo um sombreamento, existe uma maior intensidade do vento e o solo, em geral, vai ser mais pobre. No interior da mata, nós temos já essa formação florestal bem estruturada. A própria presença das árvores vai limitar a passagem do vento aqui. Em geral, dentro da floresta, no interior da mata, existe uma maior disponibilidade de água, um ambiente mais úmido comparado com a borda da mata. A luminosidade é menor aqui no interior da mata. Nós temos essas espécies arbóreas que vão fazer um sombreamento dessa região. Aqui nós temos áreas mais abertas, uma vegetação mais exposta à luminosidade. E as condições edáficas também variam. O solo, ele é, em geral, mais rico no interior da mata, onde a gente tem maior aporte de matéria orgânica, a própria folha da árvore que vai caindo, as espécies que morrem vão ficando ali no solo, elas aumentam o aporte orgânico desse solo do interior da mata. Ou seja, a gente está vendo nessa imagem uma estrutura horizontal que vai sendo diferenciada desde a borda da mata, gradativamente até o interior dessa mata. Outros exemplos de estrutura horizontal da floresta seria se nós comparássemos a vegetação ribeirinha, ou seja, aquela que está próxima do rio, com uma vegetação que está distante do rio. Então, nós veríamos também variações ao longo desse gradiente horizontal. Ou ainda, como nós falamos, comparação de borda de mata com o interior da mata. E nós temos também a estrutura vertical da floresta. Agora, nós estamos falando de uma variação ao longo do estrato vertical e não mais uma variação ao longo desse estrato horizontal. Essa variação vertical, ela vai ocorrer devido à diferença de luminosidade, devido à diferença de concentração de gases como CO2, de nutrientes minerais, umidade do ar e temperatura. Mas, de maneira geral,
na estruturação vertical de uma floresta, o fator preponderante é a luminosidade. Nós temos aqui uma imagem que nos mostra como a floresta está estruturada verticalmente. Percebam que nessa região aqui, nós temos aquelas árvores que formam o dossel, ou seja, aquelas árvores em que as suas copas se tocam. Aqui a cerca de 30 metros de altura para essa floresta representada. Acima do dossel estão apenas algumas poucas árvores que são aquelas chamadas emergentes, são aquelas árvores que conseguem transpassar a altura do dossel. Abaixo do dossel, nós temos uma altura intermediária, que é chamada de bosque, e abaixo do bosque nós temos o estrato inferior da floresta, que são aquelas espécies do subbosque. Vamos lembrar do fator luz e considerar o fator luz aqui nesse ambiente. Percebam que aquelas espécies arbóreas que formam o dossel e aquelas espécies emergentes são as que irão receber maior quantidade de luz. As espécies que estão aqui na região do bosque já são sombreadas por essas espécies que formam o dossel e pelas emergentes. Então, elas recebem uma menor quantidade de luz. E as espécies do subbosque vão receber ainda uma quantidade menor de luz, porque elas estão no estrato mais inferior da floresta e completamente sombreadas pelas espécies que ocupam os outros estratos verticais. Essa imagem ajuda a gente a entender um pouco isso. Percebam que a luz ela vai variar em termos de penetração ao longo desse estrato vertical da floresta. E a luz varia não só em quantidade, mas também em qualidade. Ou seja, são diferentes comprimentos de onda de luz que vão penetrar ao longo desse estrato vertical da floresta. Então, para esse exemplo aqui, nós temos que, para aquelas espécies que formam o dossel ou para aquelas emergentes, chega a 100% de quantidade e qualidade de luz. Para aquelas espécies que já estão um pouco abaixo das que formam o dossel, chega a 79% de luz. E para aquelas espécies que formam o bosque, apenas 7% de luz. Agora, para as espécies que estão no estrato mais inferior da floresta, formando ali o subbosque, percebam que apenas 2% da luz é que vai chegar até essa região. Tá? Então, as espécies vão ter diferentes adaptações a essa variação de luminosidade. Aqui, nós temos algumas imagens de aulas de campo em que nós percebemos, aqui bem marcado, uma espécie arbórea de grande porte, nós estamos vendo o tronco dela aqui. Aqui em cima nós temos o dossel formado e percebam que essa arbórea ela é uma emergente, porque o tronco dela consegue transpassar o nível do dossel, então ela está acima do dossel. Então nós temos ela representada aqui como a nossa emergente. Aqui nós temos aquelas espécies que formam o dossel, aqui representado. Aqui nós temos nessa região intermediária algumas espécies que têm a copa das árvores a meia altura, tá? Então são espécies de menor porte, aqui representadas também com o diâmetro do caule menor, que atinge a uma altura menor, formando o bosque. E aqui nós temos as espécies do subbosque, tá? Que ocupam esse estrato mais inferior da floresta. Por essa imagem, a gente já consegue perceber que as espécies do subbosque exibem uma folha de tamanho maior, justamente buscando captar uma maior quantidade de luz, porque elas estão nesse estrato inferior, onde chega pouca luz, e se elas tiverem uma folha maior, com uma área maior, elas vão poder captar uma maior quantidade de luz. Então, maior área foliar proporciona maior área de captação de luz. Já aquelas espécies do dossel, ou mesmo de algumas regiões do bosque, elas vão ter folhas um pouco menores, uma vez que elas recebem maior luminosidade. E aqui nós temos um outro exemplo bem interessante de estratificação florestal,
em busca de luz quando nós estamos analisando espécies epífitas. O que são espécies epífitas? São algumas plantas que crescem sobre outras plantas, tá? Nós temos essa árvore aqui enorme que está funcionando como um forófito. O que é o forófito? É aquela árvore que vai suportar as epífitas, que são essas espécies que estão crescendo sobre ela. E essa distribuição das epífitas em cima desse forófito, dessa árvore suporte, está variando de acordo com essa busca por uma melhor quantidade de recursos. Nesse caso, nós estamos analisando o recurso luz. Elas estão buscando a melhor condição de luminosidade para sobreviver. Também é um exemplo de estratificação vertical. Então, nós temos aqui alguns exemplos de espécies epífitas que estão crescendo sobre outras árvores e buscando essa maior luminosidade. Tá? Aqui a gente tem já o exemplo de um mata-pau, que não é exatamente uma espécie epífita, ela cresce como uma epífita, mas depois ela acaba estrangulando aquela árvore sobre a qual ela está crescendo. Então ela mata aquela árvore sem querer matar, podemos dizer assim, tá? Porque ela vai crescendo sobre essa árvore, aumentando o seu diâmetro e ela acaba estrangulando a árvore suporte. Por isso ela é chamada de mata-pau. Mas ela também está exibindo um crescimento sempre em busca de luminosidade, em busca de mais recursos. Bom, pessoal, vamos entender agora como que inicia a formação de uma floresta até chegar a essa estrutura vertical e estrutura horizontal que nós discutimos até o momento. Mas nós vamos responder essa perguntinha depois do nosso intervalo. Até daqui a pouco.